plano já desenhado. Quando você olha para Deus, ele está sempre olhando para frente, para o futuro. E ele está sempre construindo coisas novas, revelando coisas novas. E ele nunca faz a mesma coisa do mesmo jeito. Por que eu trouxe essa mensagem hoje? Hoje à tarde eu estava estudando, até mandei um texto para a pastora hoje. Depois, se o pastor quiser o livro, eu mando, é PDF. Manda. Então vamos lá. Vou começar por aqui. 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. O ser humano, a partir do momento que ele nasce, ele começa a viver, né? Porque está escrito lá, ó. Porque você fez isso, você vai ter que trabalhar, você vai ter que suar, e a vida vai te produzir espinhos e cardos, está escrito em algumas traduções. A vida vai te produzir dificuldades, né? Eu acredito piamente, do fundo do meu coração, que Deus queria isso. Porque eu fiquei pensando o contrário, né? Vamos supor que Adão tivesse pecado. E até hoje dando nome para bichinha, ela ali vai chamar percevejo, ali vai ser uma joaninha, fazendo filho e comendo frutinha. Dentro de um lugar fechadinho, o paraíso. Era isso que Deus queria? Não. O propósito de Deus para a vida do ser humano é problema. E nós somos problema. Cada um de nós é problema. Por quê? Já é provado cientificamente pela nossa estrutura cerebral, pela nossa estrutura circulatória, pelo sistema nervoso central e pela nossa constituição física que o ser humano precisa de movimento, precisa de problema, precisa sofrer para crescer. Se você deixar o ser humano dando tudo certo, ele não cresce, ele não evolui. Então eu acredito que quando Adão e Eva caem no paraíso, porque tudo era propício para isso, Deus começa um trabalho de fazer uma religação com ele. Falou assim, ó, você vai se desenvolver, depois eu vou te religar a mim novamente. Então, por um lado a gente tem um homem de barro, depois a gente tem um homem de carne e osso, que é o unigênito, o único assim gerado de Deus, que é Jesus Cristo. Tá complicado? Não. Aí, tá. Então, quando o ser humano, a partir do momento que ele começa a nascer de mulher e crescer e ter problema, e a gente tem o primeiro assassinato, e a gente tem lá a primeira mancada do homem, que é o Caim matar Abel, e por aí vai, e o sangue dele diz que clama até hoje, né? Assim como o sangue de Cristo clama até hoje por todos nós. O ser humano tem problemas ao longo de sua vida e ele, se você não tomar cuidado e não viver o presente de Deus para a sua vida, você não evolui. O que eu estou querendo dizer para vocês? Toda vez que você tem um problema de relacionamento, você tem um problema de saúde grave, você tem um problema no trabalho, você tem um problema com alguém, você tem um problema numa igreja, você tem um problema... Problemas, porque a vida é feita de problemas. Você tem que tomar cuidado para que esses pequenos links, para que esses pequenos problemas não te segurem no passado. Porque eles impedem que você viva o presente de Deus e o futuro que Deus tem para você. Toda vez o ser humano ele funciona dessa forma. Algum de vocês aqui acorda pensando no futuro ou já acorda pensando nos problemas? Quem acorda pensando nos problemas aqui? Eu não. Não? Não. Sério? Não. Problema no serviço? Senão problema não com tinha chegado pessoas? até aqui. Todos acordam assim. Porque eu vivi problemas de doença, de enfermidade, vivi muito. As pessoas acordam pensando no Nem penso. passado. Atrás. O problema está no passado.
sempre está no passado. E a pessoa acorda e fala, tem que pagar a conta. Passado foi enterrado para mim. Ai, hoje à noite eu vou ter um culto naquela igreja que eu não gosto. Ai, aquele pastor é chato. Ai, aquela irmã é nojenta, eu não gosto dela. A pessoa Nojenta acorda... é elogio, a Ana me Hã? falou. A Ana me falou que nojenta é elogio. É? E aí o que acontece com a vida das pessoas? Lá na Paraíba. As pessoas acordam pela manhã projetando o passado para o futuro, levando os problemas adiante, Ok. Essa pessoa não é legal. pegando as coisas que estão no passado e jogando para o futuro. E aí a pessoa começa a viver num movimento cíclico de problema de altos e baixos, e ela nunca descobre por que ela está vivendo aquilo. Ela nunca descobre. Por quê? Jesus Cristo veio nos ensinar que nós temos que projetar o nosso futuro. E a Bíblia, eu dei só uma pequena vasculhada assim, eu achei um monte de coisa falando a respeito. Quando você acordar amanhã pela manhã, primeira coisa que eu vou falar para vocês hoje, eu falei com meu filho hoje, enquanto eu falava com ele, eu me arrepiava todo. Parece que Deus queria que eu falasse tudo aquilo para ele. Falei, filho, a primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça é o seguinte, quando você for dormir, faça uma oração e medite, e aprenda como você pensa. Toda vez que vier um pensamento que te liga ao passado, nossa, mas eu tenho que resolver aquele problema. Afasta ele naquele momento. Toda vez que aparecer, nossa, mas eu tenho que pagar, essa dívida apareceu agora. De novo. Afasta esse pensamento. E tente projetar o futuro como você deseja que seja. Porque é isso que Jesus Cristo nos ensina ao longo da Bíblia. E aí eu separei alguns versículos que vão dar embasamento para isso que eu estou falando para vocês. Isaías 43:18, ele diz assim, ó, esqueçam o que se foi e não vivam no passado. Em Lucas 9:62, Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino. E o reino está dentro de nós. Qual que é a mensagem que está implícita, para não dizer que é explícita nessas passagens? Não deixe que as coisas, os links, eu vou falar em termos tecnológicos, né, que é o que a gente vive hoje. Não deixe que os links do passado fiquem fazendo com que você volte para lá. Porque o seu presente é uma tela. Então aparece o link, você clica, volta para o passado sempre. E a vida da pessoa são de altos e baixos. A pessoa nunca consegue evoluir. Por quê? Porque ela está sempre presa ao passado. Sempre presa a problemas pessoais que marcaram ela no passado. Jesus veio para nos mostrar que é possível viver o presente de Deus manifestando um futuro glorioso e grandioso para nós. E a palavra toda revela isso. Futuro. Tá no presente, pensa no futuro. Tá no presente, projeta o futuro. Tá? Jesus, eu costumo sempre trazer essa passagem para que as pessoas compreendam isso. Os discípulos estão falando assim, mestre, daqui a 4 meses haverá colheita. Os campos estarão maduros. Jesus olha para eles e fala assim, vocês falam daqui a 4 meses? Ergam os olhos e vejam os campos brancos. Os campos já estão maduros. Essa é a fé. Enxergar aquilo que você não está vendo, mas que você está projetando. Então, a partir de amanhã, pare de clicar nos links que te levam no passado. Aqueles pensamentos que você vai fazer alguma coisa e fala, nossa, isso de novo, vai acontecer de novo. Isso está te levando para o passado. Está fazendo que você projete novamente uma situação que aconteceu no passado. Fazendo com que você vá produzindo o seu futuro baseado no passado e destruindo o seu presente. É isso que o Rafa colocou na mensagem dele lá no grupo lá. E nós, os seres humanos, eles... essa é a grande revelação do Evangelho. Fala assim, tá,
O pessoal está ficando rico com isso na internet. O Pablo Marçal está ficando rico com isso na internet. Eu vou te destravar. Sabe o que é destravar? É fazer com que você acorde do sono profundo e ficar viajando ciclicamente para o passado. Com problema com o pai, com problema com a mãe, com problema com o ex-namorado, com o ex-marido, com problema com amigos do passado, com chefes do passado, com pastores do passado, com padres do passado, com vizinhos do passado. E essas coisas vão tomando conta da sua cabeça e você não tem tempo para projetar o seu futuro, para ser feliz pelo menos aqui. E quando você liga o coração ao pensamento, acontece aquilo que Jesus Cristo fala. Se você crê que já aconteceu e vive como se já tivesse acontecido, dentro do seu coração e não duvida, assim você será feito. Mas, assim como ele falou pro menino lá, pro pai do menino que estava endemoniado, os discípulos não conseguiram curar, ele falou assim, tu crês? Tudo é possível ao que crê. Inclusive as coisas ruins. Então, se você crê que o ruim pode acontecer, tudo é possível ao que crê, mesmo sendo coisas ruins. Ele não falou assim, ó, tudo, mas só coisas boas são possíveis ao que crê. Tudo. As coisas boas e as coisas ruins. Então, se você vive num cíclico, sabe, Maila? De coisa ruim que vai te acontecendo, para de viver como você vivia antes. O seu presente tem que ser uma coisa nova. Você tem que projetar coisas... Como você quer o seu futuro? Viva isso. Você fala, se eu estou em Cristo, nova criatura eu sou. Viva isso. Projete isso. Transmita isso. E se alguém tentar forçar você a pensar que não é isso, repreenda. Porque essa pessoa está sendo usada pelo inimigo. Foi isso que aconteceu com Jesus, quando Pedro chegou para ele e falou assim, é necessário que o Filho do Homem desça a Jerusalém para ser escarnecido, para ser crucificado. Aí Pedro fala para ele assim, nós não deixaremos, Senhor. Ele falou assim, afasta-te de mim, Satanás. Ou seja, arreda-te. Não atrapalhe o meu plano. Eu já projetei, eu e o Pai, está tudo certo, isso é a vontade do Pai, vai acontecer e aconteceu. Tanto é que ele falava isso para os discípulos. Ele falou assim, eu vos falo agora para que quando acontecer, vocês saibam que eu já tinha dito. E aí, numa observação da minha mulher e numa pregação que a gente ouviu, João, né, que quando ele falou discípulo amado, vocês duvidem disso, porque ele escreve discípulo amado, mas foi ele que escreveu isso no próprio Evangelho, então eu não sei se ele era um discípulo amado, né? Porque Jesus Cristo falou assim, testifica a meu respeito e meu testemunho não tem valor. Mas João está lá, enquanto está todo mundo correndo, ele está vendo Cristo crucificado lá, morrendo na cruz, e ele está lá olhando e falando assim, nossa, estava escrito que nenhum dos seus ossos ia ser quebrado, que iam jogar sorte sobre as suas vestes. E ele está lá olhando. E no final ele é enterrado com os ricos, porque José de Arimateia solicita o corpo dele. Ou seja, tudo que foi projetado para ele aconteceu. Ou seja, ele veio nos ensinar até nos momentos ruins da vida dele, porque eu enxergo o momento da crucificação como o maior plano de marketing da história do planeta Terra. Porque ele é conhecido no mundo inteiro. Porque ele é um inocente que foi para a cruz. Se tornou maldito, porque está escrito, todo aquele que for pendurado no madeiro será maldito. Então, é para que vocês guardem isso. Todas as vezes que vocês acordarem pela manhã e parem de reclamar. Sabe, nossa, vou ter que ir para aquele trabalho hoje. Nossa, vou ter que enfrentar aquele chefe hoje. São os links, os cliques que você está clicando e ele te direciona para o passado. E você esquece de viver o presente de Deus e o futuro que Ele
Ele te deu presente para que você possa viver um futuro glorioso. Amém. Lá em Filipenses 3:13 está escrito assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenham alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. 1 Coríntios 13:11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Ou seja, muitas vezes nós estamos vivendo coisas de menino. Às vezes você tem um trauma com a sua mãe e com seu pai, coisa de infância. Mas a gente já está aqui, ó, avançado de idade, né? Tipo o pastor Fabiano, assim, o E a gente está vivendo como menino, porque coisas que nos foram feitas enquanto éramos meninos estão nos afetando ainda hoje, e como nós funcionamos mais ou menos como um computador, a gente não percebe que o programa está rodando e a gente não consegue fazer assim, ó. Para! Vou colocar um novo programa para vivenciar o novo de Deus na minha vida. Formatar o HD, né? É, exatamente isso. Esse é o que os coaches de hoje chamam de desbloquear. É você parar com aquelas coisas. Sabe quando uma pessoa fala assim, Fulano, por que você não faz isso? Eu falo assim, não, é porque é difícil. Isso é um bloqueio. Fulano, por que você não viaja para os Estados Unidos? Porque eu não sei falar inglês. Isso é bloqueio. Aprende. Mas por que você não presta a faculdade? Porque eu acho que eu não vou passar no vestibular. Bloqueio. A gente vive colocando bloqueio na vida da gente. Por que você não vai para a igreja? Porque os crentes são chatos. Bloqueio. Porque você não vai? Porque ser crente é difícil. Bloqueio. Por quê? Pode até parecer difícil ser cristão, mas assim, na dificuldade do cristianismo é que ele vai te revelar a liberdade de Deus para a vida de cada um de nós. Porque o cara que toma, é viciado na bebida, o cara que é viciado no cigarro, o cara que usa droga, o cara que fuma maconha, o cara que é perdido no vício do sexo com várias mulheres, ele fala assim, mas se eu for para a igreja eu não vou poder fazer isso. Aqui eu sou livre. Não, aqui você é escravo. Livre é estando lá, podendo fazer, não faz, porque sabe que o caminho é errado. Então, na dificuldade do cristianismo, como o pastor levantou na igreja, que ser cristão não é fácil, de fato não é, mas essa dificuldade ela nos impulsiona para um crescimento interior e exterior. É uma faculdade da vida. Com Cristo a gente vai aprender muita coisa, inclusive fazer um futuro assim glorioso, se você souber usar do poder que Deus lhe conferiu. Porque se você faz parte da videira, ele tem um propósito para você. Aí as pessoas ficam falando assim, mas riqueza é pecado. Tá falando que lá Jesus Cristo disse que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Sim, se ele for agarrado às coisas materiais, sim. Porque o fundo da agulha é um portão que existe na entrada de Israel. Então o camelo, para passar no fundo, nesse portão que chama fundo de agulha, ele tem que tirar toda a carga, agachar e passar. Você acha que um rico vai fazer isso? Vai se despojar de tudo que ele tem para... E quando a pessoa acha o caminho, esse caminho que eu estou falando para vocês, que é o caminho de Deus, e tem muito a ver com aquele livro lá, que ele fala assim, quando você descobre o campo de crescimento, de projeção de Deus dentro de você, e você enriquece, você começa a doar. Sabe por quê? Porque você percebe que da onde veio aquilo vem muito mais, e é muito para você, você não tem que reter, você tem que distribuir, porque as pessoas precisam. E aí, é nesse lugar, o reino de Deus, o reino de criação, o reino de glória, o reino de crescimento, que você vai encontrar a paz que excede todo o entendimento. Você vai descobrir que quando você descobre esse reino, você não precisa maltratar as pessoas para conseguir o que você quer.
Quando você descobre esse reino, você não precisa fazer mal para alguém para conseguir o que você quer. Você não precisa roubar para conseguir o que você quer. Você não precisa matar para conseguir o que você quer. Você não precisa tramar, sabe, por baixo dos panos, falar mal de um, falar mal de outro para conseguir o que você quer. Quando você alcança esse reino, você descobre que se você bem souber transitar por esse reino, as coisas vão acontecer na sua vida. E você vai alcançar a paz, aquela paz que está escrita na Bíblia. A paz que excede todo o entendimento. E aí eu brinco com a Mayla quando eu falo assim, Mayla, haverá paz no vale. A pessoa quando está com Jesus no barco, né? Isso é uma grande mentira que pregam nos púlpitos. Fala assim, quando Jesus está no barco, tudo vai bem. Não vai bem não, e ele estava dormindo. Então ele não é minha vida não. E os discípulos apavorados, você imagina um barbudo, né? Deitado num barco, no fundo de um barco, e chovendo, e chacoalhando o barco, e a água molhando a barba dele, e ele dormindo. E os discípulos falam assim, mestre, eu não sei se o senhor percebeu, mas nós vamos morrer afogado. Aí tiraram o sono do homem, fica passado de ver tanta incredulidade, estende as mãos e fala assim, mar, aquieta-te, vento, para. Aí ele fala, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Quando é que vocês vão acreditar? Quantos problemas não estão aí batendo na porta de vocês? E muitas vezes a gente fala assim, eu vivo problemas como o do Lucas. Nós vivemos um problema aqui também, eu e ela, e quando a notícia vem, é a mesma coisa, seu Leandro, de pegar um caibro, assim, um pedaço de caibro e dar no meio do peito, assim, falta o ar, sabe? Quando a minha mulher perguntou pra mim, porque quem deu a notícia pra ela fui eu. Porque ela leu lá, ela falou, não entendo, lê aí, vê o que é. Quando eu li, e às vezes o saber causa dor. Quando eu li lá e vi assim, carcinoma intrusivo. E ela perguntou assim pra mim com a voz embargada assim, eu tenho câncer? Eu falei, tenho. E quando eu vi que ela ia desmoronar, eu falei pra ela, agora não é a hora. Agora é a hora de acreditar que a gente tem um Deus que tudo pode. E aí vieram os processos, vieram as situações, e nós estamos aqui para dar testemunho. Então, pode ser que bata na sua porta um grande problema, mas você tem que carregar no peito a certeza de que você tem um Deus que tudo pode. É verdade. E se você crê, tudo é possível que crê. Então para de viver no passado, remoendo coisas do passado, trazendo coisas do passado. Para. E começa a viver o presente de Deus e o futuro. Amém. Glorioso que Deus tem para cada um de nós. Não só nessa vida, mas para tempos vindouros. Porque, não fique bravo comigo, mas eu sou bem realista, tá? Viu, Mara? Eu não acredito que a gente vai morrer e vai lá ficar louvando a Deus. Só. Sem fazer nada. Um monte de vagabundo. Tá fácil. Sendo que ele tem um monte de anjo lá para fazer isso. Estava esperando por isso. Nada disso. Ele vai falar assim, gente, vocês chegaram, vamos tomar um vinhozinho, porque isso está escrito na Bíblia também. Porque Jesus disse assim, não beberei do fruto da vide, até que beba de novo convosco no reino de meu Pai. A gente vai encher a cara esse glória a Deus dela vai encher a cara no Vai céu. chegar aquele momento, aquela mesa, né? Gigante, vai ter um vinhozinho lá. Vinhozinho não. Vinhozão. Vai ser aquele vinho. E aí, o que vai acontecer? Ele vai falar assim, bom, como meu pai trabalha até hoje, Bora. vamos?
trabalhar? É isso que vai acontecer. Não tenha dúvida sobre isso. Vamos terminar de ler a Bíblia aqui. Eu li Filipenses 3:13, né? Agora vamos para 1 Coríntios 13:11, Eclesiastes 7:10. Não diga, porque os dias do passado foram melhores que os de Foi hoje, boa. pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Tem muita gente que fala assim, né? No passado era ótimo. Eu vivia... E isso também te prende. Porque às vezes ele teve uma vitória no passado, aí a vida degringolou, aí chega aqui e falou assim, nossa, mas no passado era tão bom. Você está preso ao passado do mesmo jeito. Está fazendo você voltar para lá. E você está perdendo a oportunidade de fazer melhor daqui para frente. Isaías 65:17 vai dizer assim, pois vejam, criarei novos céus, ó Deus, como é que é maravilhoso. Criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais voltarão à mente. E eu quero encerrar com Jeremias 7:24. Está escrito assim, mas eles não me ouviram, nem me deram atenção, antes seguiram o raciocínio rebelde de seus corações maus. Andaram para trás e não para frente. Então que vocês guardem essa mensagem. A fé é acreditar naquilo que você não está vendo, mas que você já imaginou, que você projetou na sua mente. E Deus tem coisas grandiosas. E essas coisas grandiosas são do tamanho do sonho que você carrega no coração. Então se você tem um sonhinho, é melhor você ir na padaria e comprar um. Agora se você tem um sonhão, aí você projeta e deixa que Deus realize. Amém? Vamos ficar de pé, fazer uma oração.